Olá pessoal, semifinais do Carioca definidas. Flamengo campeão da Taça Guanabara ontem, depois de golear o Maricá por 5-0, num jogo que o Flamengo amassou a equipe de Maricá, e muita superioridade, e ganhou com facilidade o jogo e não deu margem para o azar. O Volta Redonda acabou perdendo o jogo, e com isso o Flamengo ficou com o título, o Volta Redonda ficou em segundo, e com as vitórias de Vasco sobre o Botafogo por 1-0 e de Fluminense de 3-2 contra o Bangu, né, Fluminense e Vasco se classificaram. O Fluminense fica em terceiro e o Vasco em quarto. O Fluminense fica em terceiro por conta do confronto direto com o Vasco na Taça Guanabara. O Fluminense venceu e eles estavam empatados em saldo de gols, número de gols marcados, e aí com isso o critério de desempate que sobrou foi esse do confronto direto. O jogo do Vasco e Botafogo foi um jogo que não foi surpresa a vitória do Vasco diante do misto do Botafogo. O Botafogo está com sua maior atenção para a final da Recopa Sul-Americana, mesmo com a derrota de quinta-feira. E a defesa não foi a titular, ou quase, a maior parte não foi a titular, né? O ataque também teve ali desfalques, né? Só o meio-campo ali que foi realmente o titular do Botafogo, com o Savarino, né? O Gregory e o Marlon Freitas, né? E, na verdade, o jogo foi um jogo muito disputado, mas de muita marcação, poucas chances de gol, pouca criação, né? O Botafogo começou tentando ter o domínio da partida, mas o Vasco é que chegava com mais perigo. E o gol do Vasco acabou um gol muito de sorte, né? Um cruzamento um pouco despretensioso, né? E o cuiabano acabou não conseguindo tirar o braço, né, da trajetória da bola, estava com o braço um pouco aberto, e o árbitro marcou pênalti. O Veguete Pirata fez o gol de pênalti e o gol do jogo. Depois o Botafogo sentiu esse gol, o Vasco ficou muito no controle do jogo, mas sem criar muitas oportunidades, né? Foi mesmo só mantendo ali o domínio, e o time do Botafogo sentiu muito o gol. O time do Botafogo sofre, né, com um problema de criação do seu meio-campo, né? O time do Botafogo era muito participativo, né, e com jogadores de mais alto nível, né? O Savarino, né, tentava armar o Botafogo com a Almada, né? E você tinha o Luiz Henrique, que era um jogador de potencial técnico muito grande, né? Agora o Botafogo está com dificuldade de encontrar soluções para criar jogadas em jogos, principalmente, né, em jogos grandes, né, clássicos, ou mesmo na final de quinta-feira na Recopa Sul-Americana, né? O Savarino está muito isolado no meio-campo, né? O Matheus Martins, né, um ponta que só fica muito espetado, se movimenta pouco, cria muito pouco. No jogo hoje, o Botafogo jogou com o jovem Raman, e ele também não conseguiu participar muito das jogadas, né? O time do Vasco também sofre muito com isso. Hoje até que o Vasco teve uma postura mais agressiva, né? A estreia do também Ryan, que estava na Seleção Brasileira Sub-20, e aí ele com o Zuccarello fazem, né, os dois jogadores de força, né, se unindo ao Tietê e ao Hugo Moura no meio campo,
para deixar com mais liberdade o Felipe Coutinho e o Verratti. O problema é a bola chegar no Coutinho, chega muito pouco, né? E com isso o Coutinho participa muito pouco do jogo. Então o jogo fica muito de intermediário, e foi o que aconteceu tanto no primeiro como no segundo tempo. No segundo tempo o Vasco foi recuando e o Botafogo tentando fazer alguma pressão, mas muito na base do abafa, com muito poucas chances, né? O Cuiabana, que teve uma chance num cruzamento, mas ali depois dos 30 minutos, né? O Matheus Ponte, que entrou na lateral direita no lugar do Vitinho, cruzou e o Cuiabano acabou errando o chute, né? Literalmente espirrou, a bola espirrou no pé do lateral esquerdo, do Botafogo, e foi a melhor chance que o Botafogo teve ali no jogo. Numa bola parada também no segundo tempo, o Verratti fez o John, goleiro do Botafogo, fazer uma grande defesa, e só, né? O Vasco, então, não conseguiu criar muita coisa em termos de contra-ataque, né? É um time que sofre porque não tem jogadores de grande velocidade para jogar ali pelo lado do campo, puxar contra-ataque, né? E o Coutinho participa muito pouco do jogo, né? Muito pouco do jogo, né? E o Payet está entrando sempre muito no final da partida, né? Parece que o técnico do Vasco prefere, né, o Coutinho do que o Payet, pelo menos neste momento, né? Bom, com a vitória do Vasco, o Vasco se classificou, né, mas acabou ficando em quarto na classificação. Com isso, o Vasco vai enfrentar o Flamengo na semifinal, em 2 jogos, e o Flamengo ainda tem a vantagem dos 2 resultados iguais, né? O Fluminense vai jogar com Volta Redonda, né? E quem tem a vantagem é o Volta Redonda. Inclusive, o Volta Redonda vai jogar a segunda partida com mando, né? Aparentemente, vai jogar em Volta Redonda, né? Vamos ver se isso se confirma, né? As semifinais do Carioca começam no fim de semana de Carnaval. Vamos ver o que a federação vai fazer, porque vai ter Flamengo e Vasco e Fluminense e Volta Redonda. Teoricamente seria um jogo no sábado de Carnaval e outro no domingo, né? Vamos ver. Vamos ver se a estrutura da cidade consegue aguentar uma semifinal de Carioca no domingo, com os desfiles do grupo especial das escolas de samba, né? Bom, como é um Fluminense e Volta Redonda, talvez seja possível, né? Provavelmente reservando Flamengo e Vasco para o sábado de Carnaval. Bom, semifinais de Cariocas definidas. Deixe seu like, comente, se inscreva.